Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, como é bom viver este dia na certeza da Tua presença, na certeza das Tuas bênçãos e na esperança da vida eterna nos céus. Envia o Teu Espírito Santo para estar conosco, agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Dá-nos fé, esperança e amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Malaquias, capítulo 3, versículos 16 a 18, que diz assim: Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Estimado irmão e irmã, muitos cristãos, em meio aos problemas, sofrimentos e aflições desta vida, acham que Deus os abandonou e até que Deus não existe. Existe uma mentalidade errada de que, por ser cristão, eu não vou ter problemas, dificuldades e aflições. A palavra de Deus nunca falou isso. Pelo contrário, Jesus disse em João 16:33 assim: Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vivemos em um mundo mau, injusto e contaminado pelo pecado. As coisas ruins que acontecem no mundo não são culpa de Deus, mas do próprio ser humano. Deus criou um mundo perfeito, sem sofrimento, morte ou dor. Foi o ser humano que resolveu abandonar Deus e praticar o pecado. Tanto que após o pecado, Deus disse para Adão em Gênesis 3:17: Maldita é a terra por sua causa. Assim, a maldade e o sofrimento deste mundo são resultado do pecado que o ser humano cometeu. E muitas das coisas ruins que acontecem no mundo são causadas pela própria ganância e egoísmo do ser humano. Deus nunca foi a causa dos problemas, pelo contrário, Ele é a solução para os problemas do mundo. O amor de Deus por nós é tão grande que chegou ao ponto de sacrificar o seu único Filho, Jesus Cristo, para que pela sua morte na cruz nós tivéssemos vida e vida eterna no céu. O povo de Deus na época do profeta Malaquias questionava se valia a pena servir e adorar a Deus. Dizia que os outros não adoravam, não serviam e não honravam a Deus e eram mais felizes. Para começar, isso não era verdade. Neste mundo existem cristãos e não cristãos com mais ou menos bens materiais e com mais ou menos problemas na vida. Enquanto o povo de Deus questionava se valia a pena servir a Deus, diz o texto de hoje que o Senhor escutou com atenção o que diziam. Deus nunca tira os olhos e os ouvidos de nós. Ele sabe tudo o que fazemos, falamos e pensamos. Ele ouve sempre as nossas orações. Ele ouviu o seu povo reclamar das aflições que passavam e Deus responde sempre o seu povo do seu jeito, a seu modo e a seu tempo, não como nós queremos ou desejamos. E Deus diz assim para o seu povo em Malaquias: Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele dia, diz Deus, nós veremos a diferença entre o que confiou em Deus e, em nosso caso, no que confiou em Cristo como seu Senhor e Salvador e viveu uma vida santa, bonita e agradável a Deus, e o que viveu em pecados e longe de Deus. Mas qual dia?
No dia em que nós estivermos vendo tudo o que Deus preparou para nós no céu. Lembrei do que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as maravilhosas coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Aqui nesta vida, todos os seres humanos convivem com o pecado, a maldade, o sofrimento, a injustiça e um dia a morte. A diferença entre o cristão e o não cristão é que nós cristãos podemos contar com ajuda, socorro, consolo, bênção, proteção, amparo de Deus em nossas vidas. O não cristão precisa carregar tudo sozinho, sem consolo, sem orientação, sem esperança. Outra diferença vai ser após a morte, pois após a morte tem uma vida eterna esperando para todos os seres humanos. No céu, para quem foi fiel a Deus, confiou em Cristo e viveu a sua fé, e no inferno para aqueles que viveram em pecados. Mesmo que a nossa vida aqui, neste mundo, seja completamente cheia de sofrimentos, temos a vida eterna no céu, e isso nos alegra, mesmo em meio aos problemas e aflições. Exemplo disso foram os primeiros cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano e eram colocados em estádios com feras para serem devorados ou queimados vivos. E sabe o que eles faziam antes de morrer? Eles cantavam hinos de louvor a Deus. Assim, estimado irmão e irmã, não pense que por você ser cristão não vai passar por aflições. Vai passar, sim, todo mundo passa. Mas a diferença é que nós não passamos pelas aflições sozinhos. Temos um bom pastor que cuida de nós e por isso nada nos faltará. Nós temos um Senhor e Salvador que veio ao mundo, que sofreu pelos nossos pecados, que morreu na cruz, está junto de nós todos os dias bons e maus e, por graça e amor, nos dá o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Aqueles que confiam em Cristo como seu Senhor e Salvador e vivem a sua fé fundamentados na palavra de Deus, têm os seus nomes escritos em um memorial, diz o texto de Malaquias, ou no livro da vida eterna. Deus nunca esquecerá deles, sempre estará cuidando de seus filhos e filhas e dará a vida eterna para eles. Jesus diz assim em Apocalipse 2:10: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo teu imenso amor por cada um de nós. Te louvamos porque em Cristo nós temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Não deixe que nenhum problema, dificuldade ou aflição nos tire da fé em Cristo. Que nós possamos andar por este mundo, quer passemos por momentos bons ou ruins, na certeza de que o Senhor está conosco e mesmo através da morte nós estaremos contigo no céu. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.